Boa noite, gente. Meu nome é Maria Laura Rosada e a gente está aqui para a revisão de véspera de Direito Constitucional. Ao longo dessa caminhada, a gente fez aula resolvendo questões que caíram no exame de ordem em provas passadas. Então, com base nisso, eu fiz um compilado para a gente fazer essa revisão de véspera, certo? Com aqueles temas que são batata de prova de OAB. São aqueles temas que vão aparecer aí na prova de vocês no dia 23 de outubro. Então, bora lá, que eu quero trazer o máximo de informação, o máximo de tema para a gente revisar nessa aula. Joia? Então, vamos começar no nosso famigerado artigo 5º. O direito de associação está constitucionalmente previsto lá no inciso 19 da Constituição Federal. Por que eu trouxe esse inciso aqui? Porque além dele já ter caído algumas vezes na prova da OAB, ele tem uma diferença entre a suspensão das atividades de uma associação e a ambas elas precisam de decisão judicial. A diferença vai ser o trânsito em julgado, se precisa ou não precisa do trânsito em julgado. Por isso que eu coloquei nessa tabelinha aqui que está no material, e o material vai aí disponível para vocês consultarem e revisarem se quiserem em outro momento, certo? Então bora lá, bora ler o inciso e eu vou explicar para vocês. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, é isso que eu disse. A suspensão ou a dissolução, ambas precisam de decisão judicial. Aí a gente vai para a vírgula, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, bora lá. Para suspender uma atividade, a gente vai precisar de uma decisão judicial. Ok. Já no caso de dissolver compulsoriamente uma associação, a gente também precisa de uma decisão judicial. Só que nesse caso, a gente vai precisar do trânsito em julgado. E o que é o trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso, certo? Faz o que? Faz ali a coisa julgada. Então, transitou em julgado, a decisão aí pode se dissolver compulsoriamente. A suspensão também precisando de decisão. Certo? Eu trouxe aqui no finalzinho do material para vocês uma decisão recente do STF. Vocês sabem que não é muito de praxe de prova de OAB cobrar para vocês decisão dos tribunais superiores. Mas essa aqui achei bem interessante, como a FGV gosta de fazer casos concretos, costuma fazer casos concretos abordando os temas. Então, eu achei que essa aqui poderia ser uma decisão que viria à prova. Então, vamos lá explicar elas. Vejam só, quando você vai ter o seu direito de reunião, né, quando você vai exercer o seu direito de reunião, que é outro direito constitucionalmente previsto, também no artigo 5º, o que é que a gente precisa? A gente precisa do prévio aviso. Então, lembrando a vocês, você não precisa de autorização. Direito de reunião não precisa de autorização. Outra reunião que tenha sido anteriormente convocada, certo? Para as autoridades estarem cientes que vão acontecer. Lembrando que esse tipo de reunião não pode ter caráter paramilitar, assim como são vedadas as associações de caráter paramilitar, tá certo? Então, o que é que essa decisão do STF vem nos dizer? Bom, ainda que não haja o prévio aviso, mas, havendo essa reunião, ela não frustre outra reunião, ou seja, não tinha uma outra reunião ali marcada, vocês, esse grupo fazendo a reunião, também não avisou, mas como não estava tendo outra reunião, essa outra reunião não foi frustrada, sendo assim, tá tudo certo. Então, bora ler aqui a decisão. A exigência constitucional de prévio aviso relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não se frustre outra reunião no local. Joia? Então, essa aí foi uma decisão recente do STF, pode vir em prova. Vamos para a nossa dica de número 2, que são os remédios constitucionais. Remédios constitucionais são muito cobrados na prova da OAB, tanto em primeira fase quanto em segunda fase. Então, a gente vai tentar aqui diferenciar eles da forma mais simples possível, para que vocês não confundam se cair em prova, tá? Então, bora lá. Primeiro remédio constitucional, o habeas corpus. Sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, o que é que o habeas corpus ele tutela? O seu direito de ir e vir,
certo? O remédio constitucional que protege o seu direito de ir e vir é o habeas corpus. O habeas corpus ele tem duas modalidades, porque ele pode ser preventivo, então veja quando o inciso diz ou se achar ameaçado de sofrer violência. Você ainda não sofreu, mas você está ameaçado de sofrer. Então, é o habeas corpus preventivo, que a gente chama de modalidade salvo-conduto. Por outro lado, se você já tiver sofrido a violência, ele é então o habeas corpus repressivo. E o habeas corpus repressivo é chamado de alvará de soltura. Então, recapitulando, habeas corpus preventivo, salvo-conduto, habeas corpus repressivo é o alvará de soltura, certo? Essa aqui é a diferença das duas modalidades. Direito de ir e vir, a sua liberdade de locomoção, tutelada pelo habeas corpus. Joia? Segundo remédio constitucional, é um mandado de segurança. Ele se presta a proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, qual é a característica primordial do mandado de segurança? Ele é residual. Por quê? Porque ele só vai ser cabível se você não puder usar nem o habeas corpus e nem o habeas data. Nesse caso, você vai se utilizar do mandado de segurança. Portanto, antes de ver se é uma hipótese de mandado de segurança, você tem que saber se é de habeas corpus, se é de habeas data. Porque se couber habeas corpus e habeas data, não será o caso de mandado de segurança. E uma informação que muita gente não entende aqui da leitura dos incisos é que quando o inciso diz direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, isso está querendo dizer que também o habeas corpus e o habeas data protegem direito líquido e certo, certo? Porque se você está dizendo direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data, significa dizer que o habeas corpus e habeas data também protegem direito líquido e certo, tá bom? Laura, o que é direito líquido e certo? Pelo amor de Deus. O direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado por meio de prova documental. Isso quer dizer que não admite dilação probatória. Então, se você, por exemplo, protocola perante o juízo de primeiro grau, não vai ter audiência de instrução e julgamento, você não vai colher prova testemunhal, você não vai produzir prova pericial. Toda a prova, ela está pré-constituída documentalmente e no ato de interpor, né, no caso de impetrar o mandado de segurança, um habeas corpus ou um habeas data, e a gente utiliza impetrar para esses três remédios constitucionais, você tem que estar com a sua prova pré-constituída. Quando você for fazer a sua petição inicial, diferentemente das ações do rito comum ordinário, lá do 319 e seguintes do CPC, quando você coloca protesto ao alegado por todos os meios de prova em direitos admitidos, aqui não, certo? Aqui você vai juntar documentalmente toda a prova, certo? E anexá-la no ato de impetrar o remédio constitucional. Então, o mandado de segurança não coube habeas corpus, não coube habeas data, direito líquido e certo, mandado de segurança. Tá joia? Nosso próximo remédio... Eita, antes do próximo remédio, vamos falar do mandado de segurança coletivo. Se quer dizer que a gente tem um individual, a nossa outra modalidade é o mandado de segurança coletivo. Então, veja, o mandado de segurança ele pode ser impetrado, perdão, por uma pessoa física, eu, Maria Laura, ou coletivo, pelos esses dois incisos que estão aí no inciso 70 da Constituição Federal. Então, um partido político com representação no Congresso Nacional pode impetrar um mandado de segurança coletivo. E o que é representação no Congresso Nacional? A gente já viu isso em sede das ações do controle concentrado, eu expliquei para vocês nas nossas aulas de questões. Representação no Congresso Nacional significa que você tem um deputado ou um senador. Não precisa ser um deputado e um senador. É um deputado ou um senador, certo? Por quê? Vamos recapitular. Nosso Congresso Nacional ele é bicameral. Ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados são 542 deputados que representam o povo, ao passo que o Senado Federal representam os estados. Então, por que são 81 senadores? Porque nós temos 26 estados e o Distrito Federal, e cada um deles tem 3 senadores para compor. Joia? Então, um partido político que tem a representação ou na Câmara dos Deputados ou
no Senado Federal, um ou outro. Segunda hipótese, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Esse marco temporal é muito comum de cair em prova, tá, gente? Sempre fala, legalmente constituída há 6 meses, legalmente constituída há 5 anos. Altera aí esses prazos, por isso que eu coloquei para vocês aí em caixa alta, tá bom? E lembra que é vocês de fazer a leitura das súmulas 629 e 630 do STF, que inclusive já apareceram em prova de OAB, e a gente já viu nas aulas de questões, certo? Então, o mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado independentemente de autorização dos associados, certo? Então, você não precisa ali recolher a assinatura dos associados autorizando a impetração do habeas corpus, ou, perdão, do mandado de segurança coletivo. Então, pode ser impetrado independentemente dessa autorização e, segundo a súmula 630, ainda que interesse apenas a parte ou parcela daquela categoria. Então, digamos que seja o sindicato dos professores. E aí só interessa aos professores que sejam de ensino fundamental. Pode impetrar esse mandado de segurança? Pode. E os professores de ensino médio, os professores de nível superior? Não importa. E ainda que não haja autorização prévia de cada um deles. Joia? Passamos para o nosso próximo inciso, agora que iremos ver o habeas data. Gente, o habeas data ele tem uma peculiaridade, certo? Porque o habeas data ele é o seu acesso a informações personalíssimas. Então, muita gente associa o habeas data à informação e esquece do detalhe que tem que ser personalíssima. O que é que isso quer dizer? Se eu, Laura, quero saber de uma informação minha, eu posso utilizar do habeas data. Mas, se eu sou curiosinha, se eu quero saber da vida de outrem, aí o direito de informação passa a ser tutelado pelo mandado de segurança, ali pelo princípio da subsidiariedade que eu falei para vocês. Então, o mandado de segurança ele é cabível quando não cabe o habeas data. Se o habeas data é de informações personalíssimas e eu não estou querendo saber uma informação minha personalíssima, eu quero saber de outrem, então, nesse momento, passa a ser cabível o mandado de segurança e não mais o habeas data. Tá joia? Então, bora aqui ler um inciso. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. E por que impetrante? Porque a gente impetra o mandado de segurança, a gente impetra o habeas corpus, a gente impetra o habeas data. Então, aquele que está ajuizando, que nas ações do rito comum a gente chamaria de autor, aqui é impetrante. Tá joia? Constante de registros ou bancos de dados governamentais ou de caráter público. Letra B, né, a linha B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, eu posso utilizar o habeas data tanto para ter conhecimento de informações, quanto para retificação de dados. Tá joia? Temos essas duas hipóteses. Lembrando que o conhecimento de informações tem que ser relativas à pessoa do impetrante. Lembrando, habeas corpus, direito de ir e vir à sua locomoção, mandado de segurança, quando não couber, habeas corpus nem habeas data, lembrando que pode ser individual ou coletivo. Habeas data, direito à informação personalíssima, ou seja, sua, ou para retificação de dados. Joia? Agora a gente vai ver, gente, a famigerada ação popular. E, bom, em ano de eleição, eu acho muito possível que caia ação popular, até como peça, eventualmente, da segunda fase de constitucional. Por quê? Porque quem é legitimado para ajuizar uma ação popular? Quem é legitimado para ajuizar a ação popular é o cidadão. E quem é o cidadão? Cidadão é aquele que está em gozo dos seus direitos políticos, certo? Então, cidadão é aquele que fez o seu alistamento eleitoral, é aquele que votou nas eleições. E muitas vezes é muito comum que eles tragam em prova um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito, porque se ele teve a sua capacidade eleitoral passiva, se ele pôde ser votado e assim ele foi eleito,
significa que ele também estava com sua capacidade eleitoral ativa em dia, que ele estava alistado como eleitor, e assim ele é cidadão, certo? Não necessariamente quem tem capacidade eleitoral ativa tem também passiva. Na verdade, né, poucos são elegíveis e muitos somos eleitores, certo? Então, eles dão esse exemplo, vocês fiquem ligados, que na maioria das vezes, quando eles trazem como deputado, como vereador ou titular de algum mandato eletivo, o que ele quer dizer para você é, esse aí é cidadão, tá joia? Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise, 1. Anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Ou 2. Ato lesivo à moralidade administrativa. 3. Ato lesivo ao meio ambiente. 4. Ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Então, são essas 4 hipóteses que estão dentro do mesmo inciso. Qual é a peculiaridade aqui? O autor, ele fica isento de custas processuais e de ônus de sucumbência. O que é custas processuais? O que é ônus de sucumbência? Custas processuais é aquilo que você paga para mover o judiciário, né? Para ter aí a sua prestação jurisdicional. Ônus de sucumbência é aquilo que você paga caso você perca a ação, né? Você paga para o advogado da outra parte. Então, em regra, a ação popular não se paga nem honorários advocatícios, né, de sucumbência, ônus sucumbenciais, e nem custas. Qual é a exceção? Se comprovada má-fé. Se for comprovada má-fé, tanto paga as custas quanto paga os ônus da sucumbência. Bora lá que a gente tem muito material. Então, o que é que eu fiz aqui? Um padrinho resumo para vocês. Porque o que é que confunde muito aí em relação à gratuidade e em relação a precisar ou não de advogado para cada um dos remédios. Então, bora lá. O habeas corpus, a liberdade de locomoção, tanto é gratuito quanto não precisa de advogado. Então, você está aí lutando pela sua vermelhinha, lutando para ser advogado, e aí você pensa, putz, tem um amigo que foi preso, ou tem um amigo que está na iminência de ser preso, ele precisa de mim. Bom, nesse caso, não. Inclusive, sem fazer juízo político aqui, mas dizem que o presidente Lula escreveu o seu próprio habeas corpus. Por quê? Porque não precisa ser advogado para tal. O conhecido remédio heróico, como a gente conhece, o habeas corpus, pode ser impetrado por qualquer pessoa do povo. Joia? Habeas data, direito tutelado à sua informação pessoal, ele é gratuito, certo? Você não paga para impetrar, contudo, precisa de advogado. O mandado de segurança é o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, nem por habeas data. Ele não é gratuito, você paga sem custas e também precisa de advogado. Certo, gente? Um mandado de injunção. O mandado de injunção, ele se presta para omissões legislativas, ou seja, quando você não tem uma norma que regulamente. Então, o mandado de injunção, ele se presta lá para as normas de eficácia limitada. A gente estudou isso na nossa primeira aula de resolução de questões, quando a gente viu a classificação do José Afonso da Silva dos tipos de norma, né? Normas de eficácia plena, contida e limitada. Então, aqui o mandado de junção, ele se presta justamente para essas normas de eficácia limitada. Porque você precisa de uma norma que regulamente, você precisa de uma outra lei que venha e regulamente aquilo que está na Constituição. Então, o mandado de junção, quando você não consegue exercer um direito em razão de uma omissão legislativa, não tem essa lei que regulamente, então a norma de eficácia limitada torna o seu direito prejudicado. Exemplo clássico, greve dos servidores públicos. Não tinha nenhuma lei que regulamentasse a greve dos servidores públicos. Os servidores públicos ajuizaram, né, impetraram o mandado de injunção e o STF decidiu que até que fosse regulamentada por meio de lei, se aplicaria para a greve dos servidores públicos as mesmas normas que se aplicavam às greves dos servidores privados. Também precisa de advogado. Por fim, a ação popular, que ela visa anular os atos lesivos, como a gente viu lá em cima, ó. Atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural,
Então, visa anular os atos lesivos, é gratuito em regra, como a gente viu, salvo comprovado má-fé, e também precisa de advogado. Então, via de regra, o que é gratuito? Habeas corpus, habeas data e ação popular, salvo comprovado má-fé. O que não precisa de advogado, apenas o habeas corpus. Joia? Outros pontos importantes ainda sobre os remédios constitucionais. Em relação ao habeas corpus, o que é que eu quero trazer para vocês? Vocês sabem que lá no inciso 35 do artigo 5º, a gente tem: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. O que é que isso quer dizer? Esse é o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Quer dizer que a lei não pode dizer que tal tema ou tal situação ou tal caso não possa ser levado ao judiciário. A regra é que a gente possa levar ao judiciário as demandas, certo? Esse é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Mas ele tem exceções? Tem exceções. E quais são as exceções? As exceções são quando a gente precisa esgotar as vias administrativas para poder chegar no judiciário. Exemplos. O habeas data, que eu vou explicar agora, mas antes de eu explicar o habeas data, lembrando mais dois exemplos para vocês. A justiça desportiva, porque antes de você ir ao judiciário, você tem que esgotar as vias da justiça desportiva para após buscar uma prestação jurisdicional. Vocês lembram aí daquela música famosa que ficou: acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Pronto, se o Pedrinho fosse discutir alguma coisa desse campeonato, primeiro ele esgota as vias da justiça desportiva para só então poder buscar a prestação jurisdicional. A outra é a reclamação constitucional de súmulas vinculantes, certo? Você tem que fazer as reclamações pela via administrativa, esgotadas as vias administrativas, você vai ao judiciário. E agora, voltando aqui para o caso do habeas corpus, do habeas data, que também é uma dessas hipóteses. A gente tem a súmula de número 2 do STJ que diz: não cabe habeas data se não houver recusa por parte da autoridade administrativa. Em outras palavras, o que é que isso quer dizer? Eu não posso chegar e dizer: judiciário, me dê aí aquelas minhas informações que estão lá no órgão público. Ou, judiciário, mande retificar as minhas informações que estão em órgão público. Eu tenho que ir nesse órgão público, ele tem que se recusar a me fornecer as minhas informações ou se recusar a retificar meus dados, e só assim eu poderei buscar a prestação jurisdicional. Então, essas três que eu disse são exceções ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, que é regra. Tá joia? A observação em relação ao mandado de injunção, foi o que falei para vocês. O mandado de injunção é o remédio constitucional que está diretamente ligado às omissões legislativas em razão de quê? Das normas de eficácia limitada. Então, o mandado de injunção ele visa combater a omissão das normas de eficácia limitada que ainda não foram regulamentadas. Por fim, em relação à ação popular, o legitimado ativo é o cidadão, então é quem? Aquele que está em gozo dos direitos políticos. Pode ser Laura? Pode. Laura votou nas eleições do último domingo. Laura vai votar nas eleições do último domingo, de outubro. Mas pode ser também, e é comum que seja, como disse a vocês, algum político com gozo do mandato eletivo, perdão, que isso significa que ele está em gozo, em pleno gozo de seus direitos políticos. Vamos para a nossa dica de número 3, que são os direitos políticos. Eu acho que esse é um tema, assim, cara dessa prova de OAB, em razão da gente estar em ano de eleição, e esse aí é o último exame que não vai cobrar exatamente o direito eleitoral, que é a partir do próximo, vocês já terão sido aprovados, graças a Deus. Fará parte do conteúdo programático da OAB, então vamos revisar direitos políticos. Primeiro ponto, gente, a gente vai falar aqui das cláusulas pétreas. A gente tem uma das cláusulas pétreas lá do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal que diz: voto direto, secreto, universal e periódico. Então, essas quatro características do voto são e constituem cláusula pétrea. O que isso significa? Que não podem ser abolidas, que não podem ser modificadas. Por quê? Porque são limites materiais ao poder de emenda constitucional.
A emenda constitucional é um poder, né? Na verdade, é uma faculdade do poder constituinte derivado. E o poder constituinte derivado, ele é limitado. E um dos tipos de limitação ao poder constituinte derivado é a limitação material, que são as cláusulas pétreas. Então, naquelas matérias ali, a gente não pode mexer, certo? É o núcleo mínimo ali de direitos essenciais. Mas vejam, e eu quero destacar aqui essa observação, aproveitando que estamos falando desse tema, as cláusulas pétreas, por serem limitações materiais, elas não podem ser abolidas e nem objeto de emendas tendentes a abolir. O que é que você quer dizer com isso, Laura? Que eu posso ampliar essas garantias. Eu posso ter uma emenda constitucional que proteja mais, o que eu não posso é reduzir o núcleo de proteção. Tá joia? Então, recordando, o voto direto, secreto, universal e periódico, ele é cláusula pétrea. E por que eu estou falando isso para vocês? O voto obrigatório não é cláusula pétrea, minha gente. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. E o que é que isso quer dizer? Que você pode tornar o voto facultativo. E para isso, como aconteceria? Aí você tem que ver onde é, Laura, que diz que o voto é obrigatório. Bom, o voto obrigatório também está estabelecido em Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1º. Vejamos, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. O que é que isso quer dizer? Que o voto obrigatório está estabelecido na Constituição, contudo, não é cláusula pétrea. E aí pergunto a vocês, como é que a gente faz para alterar o texto da Constituição? Por meio de emenda à Constituição. Então, se é por meio de emenda à Constituição que eu altero a Constituição Federal, por meio de uma emenda à Constituição, eu posso tornar o voto facultativo. Por quê? Porque ele não é cláusula pétrea. Perfeito, conseguiram aqui pegar o raciocínio? E aí eu coloquei aqui a observação para vocês, emenda à Constituição não é submetida a sanção ou veto presidencial, certo? Quem promulga uma emenda à Constituição é a mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado, diferentemente das leis ordinárias e complementares que estão sujeitas ou submetidas à sanção ou veto presidencial. Tá joia? Mais sobre direitos políticos. Alistamento eleitoral. O que é alistamento eleitoral? É você ir na justiça eleitoral, se alistar eleitor, se tornar eleitor, se inscrever perante a justiça eleitoral. Então, ele é obrigatório o alistamento eleitoral para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Como consequência, maiores de 70 anos tem o seu alistamento eleitoral facultativo. Ainda nessa linha de raciocínio, os menores de 18 anos, mas que têm mais que 16 anos, eles também têm o seu alistamento eleitoral facultativo. Tá joia? Então, menores de 18, maiores de 16, como está aqui na tabelinha, facultativo, maiores de 70 anos, também facultativo. Como consequência, se o alistamento para eles é facultativo, o voto também é facultativo. Se você não for votar, também não precisa justificar. Já entre 18 e 70 anos, o alistamento é obrigatório e também o voto. Portanto, se não for votar, tem que justificar. Tá joia? E Laura, existem pessoas chamadas inalistáveis. Quem são elas? São inalistáveis os analfabetos e os conscritos. Conscritos são os militares ali durante o período de serviço, certo? E quem são inelegíveis? São os inalistáveis e os estrangeiros. Então aí você tem que voltar para ver quem são os inalistáveis, que são os analfabetos e conscritos. Então, quem são inelegíveis, ou seja, quem são aqueles que não podem ser votados, que não podem se tornar titulares de um mandato eletivo? Os inalistáveis, ou seja, analfabeto e conscrito, e os estrangeiros.
Outro ponto, gente, que cai muito na prova da OAB é a idade mínima para você concorrer a cada cargo, certo? Então, eu coloquei aí na escadinha de ordem decrescente. Tem gente que decora como se fosse um número, né, da Constituição, 35, 30, 21, 18, que aí vai do maior para o menor. Eu prefiro fazer dessa forma, mas vocês fiquem à vontade aí para memorizar como quiserem. O interessante é que memorizem. Por quê, Laura? Porque ele pode estar falando, no meu caso concreto, João, com 20 anos, deseja candidatar-se a deputado estadual. Então, eu vou ter que saber se com aquela idade João poderia ser candidato a esse cargo, tá joia? Então, bora aqui ver as idades. 18 anos, que é o mínimo aí, para vereador. 21 anos é para uma grande esmagadora maioria de cargos. Deputado estadual, federal ou distrital, no caso do DF, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. 30 anos para o governador e para o vice-governador e 35 anos para o presidente, vice e senador. Cargos privativos de brasileiro nato. Também cai muito isso aqui, gente. Tem um mnemônico, né, aquele mp3.com para vocês memorizarem, mas o que eu prefiro trazer para vocês aqui, que é uma forma de vocês memorizarem a grande maioria, é entender que, de cara, o que é que esses cargos querem? Querem preservar a linha de sucessão presidencial. Então, percebam, se o presidente da República se ausenta, quem governa o Brasil? O vice. Se não temos o vice, quem vai ser? O presidente da Câmara dos Deputados. Se o presidente da Câmara dos Deputados não está, quem será? O presidente do Senado Federal. Se ele não está, vai ser o presidente do STF. Então, percebam que essa linha sucessória da presidência ela será preservada. Então, como essa pessoa que em tese governaria o Brasil, a gente quer preservar que isso será feito por um brasileiro nato. E aí eu sugiro a vocês, não vai dar tempo aqui nessa aula, mas que leiam e revisem o artigo 12 da Constituição, que fala aí de quem são os brasileiros natos, né? Os nascidos em território brasileiro, filhos de pai e mãe brasileiros, ainda que nascidos no estrangeiro, desde que, ainda que não estejam a serviço, né, da República Federativa do Brasil, e resistem na repartição competente, ou os filhos de estrangeiros nascidos aqui no Brasil, desde que os estrangeiros não estejam a serviço de seu país. Fala também dos brasileiros naturalizados, hipótese de perda de nacionalidade, extradição e afins. Tá? Eu só aproveito aqui para consignar que o artigo 19, inciso 3 da Constituição diz que são proibidas outras distinções entre brasileiros natos e naturalizados que não as feitas na Constituição, ou seja, leis ordinárias, complementares, normas infraconstitucionais não podem vir trazer nenhum tipo de diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados. Tá joia? E também um ponto bem importante que cai em OAB é brasileiro nato jamais será extraditado, jamais. Brasileiro naturalizado pode sim, por crime comum cometido antes da naturalização ou após a naturalização por crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. Tá joia? Então, bora concluir aqui os cargos privativos de brasileiro nato. Aquela sequência que eu disse a vocês da linha sucessória, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, as carreiras diplomáticas, né, que representam o nosso país fora dele, os oficiais de Forças Armadas e o ministro de Estado de Defesa. Gente, a OAB coloca muito para confundir vocês. Ministro de Estado da Justiça. Vocês acabam aí lembrando, é ministro do STJ, é a Justiça. E não é, o ministro do Estado de Defesa. Qualquer outro ministro de Estado pode ser brasileiro naturalizado, tá joia? Então, o ministro da Educação, o ministro da Justiça, o ministro da Fazenda, pode ser brasileiro naturalizado. O único que não pode é defesa. Pensa assim, vai defender nosso território. É aquele que está aqui juntos e shallow now. Então, o da defesa tem que ser brasileiro nato. Tá joia? Essas aí são as sequências de brasileiros natos. Cargos privativos de brasileiros natos. Lembrando a vocês que o brasileiro naturalizado, ele pode, por exemplo, ser deputado ou senador. O que é que ele não pode? Ser o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Aí não, mas ele pode ser um deputado federal, ele pode ser um deputado estadual e ele pode ser um senador.
Os cargos de deputado estadual, deputado federal e senador não são privativos de brasileiro nato. O que é privativo de brasileiro nato é presidente da Câmara e presidente do Senado Federal. Bom, gente, encerrado então as dicas sobre direitos políticos, vamos para a nossa dica de número 4 sobre competências. Esse aqui é um tema extremamente importante e ele vem muito misturado com o controle de constitucionalidade, porque as competências elas estão diretamente ligadas às inconstitucionalidades. Por quê? Porque as competências dizem quem pode legislar sobre o quê. Eu tentei trazer aqui em forma de quadrinho para deixar mais fácil para vocês, porque eu sei que vocês confundem muito. Certo? Então, bora lá. Primeiramente, as competências elas estão divididas entre legislativas e competências administrativas. As competências legislativas, naturalmente, são de legislar, né, de fazer lei sobre o tema. Enquanto as administrativas são competências materiais, são competências de cuidar. Então, primeiro artigo é o artigo 22. Ele fala da competência privativa da União para legislar. O que é que isso quer dizer? Somente a União legisla sobre aqueles temas. Os mais comuns são do inciso primeiro, que fala lá do direito civil, do direito penal, do direito processual penal. São matérias privativas da União para legislar. Qual é a peculiaridade aqui desse artigo? Que lá no seu parágrafo único, do artigo 22, ele vai dizer que a lei complementar, ele pode autorizar os estados, e aí como consequência o DF também, mas por que eu friso estados? Porque a questão pode trazer e falar para vocês municípios. Então, não, somente os estados a legislar sobre questões específicas das matérias elencadas nesse artigo. Então, pode a União, por meio de lei complementar, autorizar os estados a legislarem de questões específicas. Então, quais são os requisitos? Lei complementar, estados e questões específicas. Lei complementar, estados e questões específicas. Leia o inciso 1º do artigo 22, que é disparadamente o mais cobrado. Tá joia? O que é que a gente tem mais de competência legislativa? É a competência legislativa concorrente, que está no artigo 24. A competência legislativa concorrente, ela é da União, dos Estados e do Distrito Federal. O que é que isso quer dizer? Não inclui os municípios, certo? Os municípios não estão incluídos na competência concorrente. Laura, então os municípios não legislam? Eu já vi lei municipal. Existe, gente, existe lei municipal. E as competências do município estão no artigo 30 da Constituição Federal. Mas aqui, nesses incisos do 24, tratando da competência concorrente, não inclui os municípios. Naturalmente, o que mais cai na OAB é o artigo 30, inciso 1º, que são as competências do município sobre interesse local. Então, o que for de interesse local ali, o município legisla. Também é muito comum de ser cobrado a competência tributária para legislar, porque tem um artigo da Constituição Federal, se não me engano, 157, que são exatamente os impostos, que são de competência municipal. Então, o município também tem essa competência aí tributária, né? Competência legislativa na área tributária, mas não essas do artigo 24, certo? Prestem bastante atenção, que eles gostam muito de confundir o 22 com o 24, porque o 22.1 fala de direito civil, o 24.1 fala de direito do consumidor. Então, consumidor é competência concorrente, direito civil é competência privativa. Tá joia? Então, coloquei aqui uma atenção que não inclui os municípios, mas que o município tem as suas competências no artigo 30. Eu coloco o CRFB, gente, inclusive essa é uma dica para quem for fazer segunda fase de constitucional, que ao invés de CF, usem CRFB, tá joia? Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos lá agora para as competências administrativas. Nós temos no artigo 21 a competência que é exclusiva da União. E percebam aqui que o termo é diferente. Ao passo que lá nas competências legislativas a gente fala o termo privativa da União, aqui é uma competência exclusiva. E ao passo que lá a gente pode, por meio da lei complementar, delegar aos estados que falem de questões específicas, aqui não. A competência administrativa ela é indelegável. Tá joia?
Vamos lá. O artigo 23, ele fala da competência administrativa comum. Comum, aí você pensa com município. Significa dizer que a competência administrativa, ela inclui os municípios. Lembrem que lá na legislativa a gente falou que não, a concorrente é sem o município. É estados, União e DF. Aqui é União, Estados, DF e município. Todo mundo costuma memorizar assim, comum com município. Tá joia? Mas aqui é uma competência administrativa. Não é uma competência legislativa. A gente aqui está falando em cuidar do meio ambiente, aqui a gente está falando em preservar o patrimônio histórico brasileiro, a gente não está falando em escrever lei, em redigir leis. Tá joia? Então, essa competência aqui administrativa, ela é exercida por todos os entes federativos de maneira comum. Então, não deixa de ser competência da União cuidar do patrimônio histórico brasileiro porque o Estado está fazendo. Não deixa de ser competência do município cuidar do meio ambiente porque a União está fazendo. Todos exercem paralelamente e não há hierarquia de um e de outro. Tá joia? E aí eu aproveito para vocês para lembrar em relação ao Distrito Federal, que ele tem uma natureza dúplice. Que é natureza dúplice? Ele acumula as competências de Estado e de município. Então, o DF, tanto nas competências legislativas quanto administrativas, cumula o que faz o município e cumula o que faz os estados. Outra coisa aqui, que é a nossa dica de número 5, são as súmulas vinculantes. Eu sugiro a vocês que leiam as que mais caem, eu não consegui trazer todas notadamente aqui, inclusive porque súmulas vinculantes a gente tem de quase todas as matérias, né, gente? A gente tem de penal, tem de processo penal, tem de administrativo, muitas e muito importantes, em especial a 3 sempre cai em administrativo, aí falando sobre Tribunal de Contas. A gente tem súmula vinculante muitas em direito tributário, a 19, a 31, a 57, a 58, as mais recentes, então sugiro que vocês estudem, mas eu trouxe algumas aqui elencando o tema de competência para a gente tratar. A súmula vinculante de número 2, ela fala que é inconstitucional lei ou ato normativo que disponha sobre o sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Um dos incisos lá do artigo 22 fala em consórcios e sorteios. Isso quer dizer que é uma competência privativa da União. Ela poderia o quê? Por meio de lei complementar, questões específicas delegar aos estados. Mas a súmula está dizendo, você não pode, estado, chegar e legislar sobre o sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias, porque seria inconstitucional. Certo? Só ressaltando aqui, a gente tem uma decisão do Supremo falando em relação à competência administrativa, que essa competência administrativa em relação aos consórcios, sorteios, bingos e loterias podem ser exercidas pelos demais entes federativos, mas isso não inclui definitivamente a competência legislativa, que é privativa da União, nos termos do artigo 22. Súmula vinculante de número 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Veja, aqui o que é que o Supremo Tribunal Federal está dizendo. E lembrando a vocês, súmulas vinculantes apenas do Supremo Tribunal Federal, tá joia? Atualmente nós temos 58. Então, ele está dizendo aqui, veja, o horário de funcionamento do estabelecimento comercial é interesse local. Então, quem vai decidir isso é o município, nos termos do artigo 30, inciso 1º. Então, quem é que vai poder fixar o horário de funcionamento do estabelecimento? O município. É competência do município. Tá joia? Súmula vinculante de número 39. Compete privativamente à União legislar sobre o vencimento dos membros dos policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros Militar e do DF. Então, será o que é uma competência privativa da União para legislar. Quando se fala de privativa, a gente está falando em legislar. E a exclusiva é a competência administrativa. Tá joia? Súmula vinculante 46 despenca em prova, especialmente penal e processo penal, que estão lá no nosso artigo 22, inciso 1º da CF. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento de normas e processos de julgamento são de competência legislativa privativa da União. O Supremo Tribunal Federal entendeu aqui que era matéria penal e processual penal. Em razão disso, são de competência privativa da União nos termos do 22, inciso 1º.
Então, revisamos aqui 4 súmulas vinculantes muito importantes que já caíram em prova de OAB, mas sugiro aqui que vocês revisem a 3, revisem a súmula vinculante 43, 44, a 49 já caiu, a 31, 57, 58, e aí uma porrada de súmulas que a gente tem de súmulas vinculantes que são muito importantes. Vamos lá para a nossa dica número 6, a gente vai falar da reclamação constitucional. E, notadamente, coloquei elas após as súmulas vinculantes. Por quê? Porque nos termos do 988 do CPC, a reclamação constitucional é o meio impugnativo, porque eu falo meio de impugnar, porque reclamação constitucional não é recurso, minha gente, não confundam, certo? Reclamação constitucional é ação de competência originária, não é recurso, tá bom? Então, quando há violação de súmula vinculante, o que é que você vai utilizar? A reclamação constitucional. Inclusive, a minha prova de segunda fase da OAB foi uma reclamação constitucional, foi na época uma peça inédita, assim, assustador, né, para peça inédita, o terror do OABeiro, mas deu tudo certo, graças a Deus, assim como vai dar para vocês também. Estou aqui de linhas vermelhas, em homenagem à vermelhinha de vocês, que está chegando, e é uma honra enorme participar aqui da história de vocês. Aproveito para agradecer esse convite feito de estar aqui. Eu costumo dizer que mais maravilhoso do que ter conseguido a minha carteirinha da OAB é participar da história de tantas pessoas a chegar lá também e buscar seus sonhos aqui através do MEG, assim como o MEG hoje participa da minha caminhada em busca da toga, no rumo da toga, participa aqui da de vocês. E fazer parte dessa história é uma honra. Tá bom? Voltando aqui. Então, violou o súmula vinculante e você vai se utilizar da reclamação constitucional. Tá joia? E aí, de onde eu vejo a reclamação constitucional? Está regulamentada no CPC 988 e seguintes. Violou súmula vinculante, cabe reclamação constitucional. Então, vou dar aqui um exemplo que a gente aproveita e revisa mais uma súmula vinculante, que é a de número 44. Só por meio de lei pode se sujeitar um candidato ao concurso público a exame psicotécnico, né? A fazer aí o seu exame de sanidade mental, digamos assim. Então, se um ato normativo ou se o edital do concurso prevê que para aquele concurso vai ter, aí a sujeição a esse tipo de exame não pode, é inconstitucional. Então, se você for sujeito, né, se você for submeter a um concurso e tiver eventualmente uma disposição dessa em edital, você pode ajuizar uma reclamação constitucional e diretamente no Supremo Tribunal Federal, assim como as ações do controle de constitucionalidade vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Tá joia? Então, vamos lá para a nossa dica de número 7, controle de constitucionalidade. Nós temos 2 tipos de legitimados para ajuizar as ações do controle concentrado que tramitam diretamente no Supremo Tribunal Federal. Toda ação do controle concentrado vai para o STF, é 0,10 certo da sua prova de constitucional de segunda fase, porque o endereçamento é só esse, ação do controle de constitucionalidade concentrado perante o STF. Então, nós temos 8 ou são 9 incisos no artigo 103 da Constituição, que são os legitimados para propor as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Nós temos os legitimados universais, Presidente da República, PGR, Mesa do Senado Federal, Mesa do Deputado. Então, veja só, é a mesa, tá joia? O partido político com representação no Congresso Nacional, lembrando que representação no Congresso Nacional, um deputado ou um senador. E nós temos os legitimados especiais, que são o governador, as mesas da Assembleia, no caso de estados, ou da Câmara Distrital, no caso do DF, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Prestem atenção que tanto o Senado, quanto Câmara, quanto a Assembleia Legislativa ou Câmara Distrital é a mesa que tem a legitimidade. Qual a diferença aqui? Os legitimados universais podem propor livremente as ações do controle concentrado, ao passo que os legitimados especiais precisam comprovar o que a gente chama de pertinência temática, certo? Então, quando você for aí ver uma ação do controle concentrado, se ela for ajuizada pelo presidente da República, dispensa a comprovação da pertinência temática. Por outro lado, se for, por exemplo, proposta por um governador, ele terá que abrir um tópico lá na peça dele chamado de pertinência temática. Por quê? Porque é um legitimado especial.
Então, como é que você memoriza? Para ficar fácil, se a gente só tem 3 legitimados especiais, governador, mesa da Assembleia ou da Câmara Distrital e Confederação Nacional ou entidade de classe, você memoriza esses 3, por exclusão, os demais serão legitimados universais. Joia? Continuando aqui no controle concentrado. Gente, quem são desses legitimados, sejam eles especiais ou universais, que precisam de advogado para ajuizar uma ação do controle concentrado? Quem é que vai lhe chamar aí na qualidade de superadvogado para ajuizar essa ação do controle concentrado? Partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, esses 2 legitimados, eles precisam de você, como advogado, para ajuizar uma ação do controle concentrado. Lembrando que o partido político com representação no Congresso Nacional está do nosso lado de cada tabelinha, então é legitimado universal, ao passo que a confederação sindical ou entidade de classe está do lado de cá, é legitimado especial, precisa demonstrar a pertinência temática. Tá? Eu coloquei aqui no atenção para vocês, lembrando, a representação do Congresso Nacional, um deputado ou um senador. Uma coisa que muita gente fica em dúvida é, o que é âmbito nacional? Âmbito nacional, segundo entende o Supremo Tribunal Federal, porque isso não está na letra fria e seca da Constituição Federal, significa que ele está presente em pelo menos 1/3 das unidades federativas. Como eu comentei, no início da nossa aula, nós temos 26 estados e um DF, então 27 unidades federativas, dividido por 3, que seria 1/3, né? Dão 9 estados ou 8 estados e o DF, então, presente em 9 estados, comprova o requisito de ser de âmbito nacional, tá bom? Vamos continuar aqui em ações do controle concentrado. O que é que eu preciso que vocês saibam diferenciar? Qual é o objeto de cada uma das ações do controle? Então, vamos começar pela mais famosa, que é a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Ela pode ter por objeto lei ou ato normativo federal ou estadual. Por que eu ressalto essa diferença? Porque, por outro lado, a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, só pode ter por objeto lei ou ato normativo federal. Então, ADI federal ou estadual, ADC somente federal. A ADO, gente, é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Muita gente chama ADIM por omissão. Eu costumo chamar de ADO. Ela se presta a uma omissão legislativa. E aqui eu quero que vocês diferenciem do mandado de injunção, que a gente viu lá no começo. Por quê? Porque o mandado de injunção, ela é uma ação do controle concreto de constitucionalidade. Você vai ver ela num caso concreto. Já aqui, a ADO, ela é uma ação do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade. Então, é abstrato porque você discute ela num caso abstrato e concentrado perante o Supremo. Ao passo que o mandado de injunção, você vai ver ali num caso concreto. Então, nós, grupo de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, estamos querendo ajuizar um mandado de injunção, certo? Aqui, no nosso caso concreto, que não podemos exercer nosso direito de greve. Outra coisa é você chegar perante o Supremo Tribunal Federal num caso abstrato e dizer, se servidores quiserem ajuizar, quiserem exercer o seu direito constitucional de greve, como seria? Então, a ADO perante o Supremo, em caso abstrato, o mandado de injunção pode acontecer em qualquer esfera, né? Porque depende aí de quem é a autoridade coatora e ela vai atacar diretamente um caso concreto, certo? A DPF, gente, eu costumo comparar ela com o mandado de segurança, porque ela também é regida pelo princípio da subsidiariedade, que inclusive está no artigo 7º, parágrafo 1º da lei da DPF, que eu não me recordo o número da lei agora, mas isso quer dizer o quê? Que a ADPF, ela só cabe se não cabe ADI nem ADC. Assim como a gente viu lá atrás, que o mandado de segurança é quando não cabe nem HC, nem HD, aqui a ADPF é quando não cabe nem ADI, nem ADO. Então,
ADI para lei ou ato normativo federal ou estadual, ADC, lei ou ato normativo federal, a ADO para omissão legislativa e a ADPF, quando não couber nem ADI nem ADC. Princípio da subsidiariedade. Pode ser norma federal, estadual ou municipal, desde que não seja caso de ADI, não seja caso de ADC. Uma coisa que eu gosto de ressaltar para vocês, que são dois exemplos que caem muito na prova da OAB quando se fala de ADPF, em relação à norma municipal, porque vejam, nem a ADI nem a ADC pode ter como objeto lei municipal, então seria caso de ADPF. E norma constitucional, norma pré-constitucional, perdão, uma norma constitucional que foi editada antes da Constituição de 88, porque a ADI e a ADC têm por objeto normas pós-constitucionais, normas editadas sob a égide da Constituição de 1988. Então, tratou de norma municipal ou norma pré-88, você vai estar diante da DPF em razão da subsidiariedade. Tá joia? Encerramos aqui esse ponto. Nós vamos para os efeitos das decisões do controle concentrado de constitucionalidade. Em regra, essas ações têm efeito erga omnes, que é contra todos, e efeitos ex tunc, que é aquele efeito que retroage. Como é que eu gosto de memorizar? Ex nunc é N de nunca mais. Então, nunca mais você vai aplicar esta lei declarada inconstitucional, por exemplo. Então, é o efeito do nunca mais. Porém, em regra, o efeito ex tunc, o efeito retroage. Agora, e aí, sempre vai retroagir? Não. Por quê? Porque em razão da segurança jurídica, imagine uma lei, ela voltar todos os seus efeitos, todas as relações jurídicas que foram construídas enquanto essa lei valia. Talvez seja muito prejudicial. Então, há a possibilidade do que a gente chama de modulação dos efeitos. O que é essa modulação dos efeitos? É dizer, veja só, lei, você é inconstitucional. Em regra, seus efeitos seriam ex tunc e retroagiriam, mas eu estou lhe dando efeitos ex nunc. Eu estou dizendo, você só vai ser declarado inconstitucional, você é inconstitucional, mas seus efeitos serão daqui para frente. Eu estou modulando e dizendo, não será retroativo, será daqui para frente. Então, regra, efeitos ex tunc, retroage. Excepcionalmente, os efeitos serão ex nunc, serão daqui para frente por meio da modulação dos efeitos, que exige o quórum de 2/3 dos ministros do STF, que são 8 ministros. Se nós temos 11, 2/3 são 8 ministros. Então, por 8 ministros, podemos modular os efeitos dizendo não serão retroativos, serão ex nunc daqui para frente. Mais uma observação, que as decisões do controle de constitucionalidade têm efeito erga omnes, vinculam todos, exceto o próprio STF, que não será vinculado aos seus próprios entendimentos. Dica de número 10, estamos quase no finalzinho da nossa aula. Lembra quando eu falei com vocês lá das competências? Eu disse, gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a gente vai tratar da inconstitucionalidade formal e da inconstitucionalidade material. Então, veja, quando é que você está diante de uma inconstitucionalidade formal? Quando você tem vício de competência, vício de iniciativa e vício de quórum. Ou seja, se era uma competência da União e o município legislou sobre iniciativa, se era de iniciativa privativa do chefe do executivo, como lá no artigo 84, 64, não me recordo agora, da Constituição Federal, que fala da iniciativa privativa do presidente da República e por simetria se aplica aos governadores e prefeitos, e aí a Câmara dos Deputados ou a Assembleia Legislativa legislou sobre aquele tema, ou o quórum precisava da aprovação de 2/3, no caso de uma emenda constitucional, né? Aliás, perdão, 3/5, no caso da emenda constitucional, em 2 turnos, e só foi aprovada por 2/3, por exemplo. Então, competência, iniciativa e quórum são inconstitucionalidades formais. Deixei aqui como exemplo para vocês, parlamentar que propõe lei de competência privativa do governador. Por outro lado, a inconstitucionalidade material, ela diz respeito ao conteúdo, ou seja, é um conteúdo que é incompatível com a Constituição.
Exemplo, uma lei que vem instituir pena de morte no Brasil, que ela é vedada pela nossa Constituição Federal. Então, formal, competência, iniciativa, quórum, material é o conteúdo. Então, uma lei, ela pode ser, ao mesmo tempo, inconstitucional no seu aspecto formal e no seu aspecto material, que inclusive é muito comum, mas pode ou ser só formal ou ser só material. Tá joia? Atenção! A jurisprudência do STF é firme em dizer que a sanção ao projeto de lei aprovado não convalida um vício de iniciativa. Isso quer dizer, se era uma competência privativa minha na qualidade de prefeita, a Câmara dos Vereadores da minha cidade fez esse projeto de lei, eu não percebi que era competência privativa minha, ou percebendo que foi, achei a lei ok, sancionei a lei, isso quer dizer que ela se torna válida? Não. Existia uma súmula do STJ nesse sentido que dizia isso, e essa súmula foi superada. O entendimento do STF hoje em dia é firme de que a sanção não convalida. Tá joia? Ou seja, se os parlamentares propuserem lei de iniciativa privativa do presidente e ainda assim houver sanção presidencial, essa lei padece de inconstitucionalidade. Qual é a via adequada para atacar esta lei? Depende. Por quê? Porque a gente tem um controle de constitucionalidade concentrado perante o STF, a ADI, a ADO, a ADC e a DPF, e o controle abstrato de constitucionalidade, né, controle difuso de constitucionalidade, perdão, concreto e difuso, que é, por exemplo, um mandado de segurança requerendo incidentalmente a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Tá joia? Então, para atacar uma inconstitucionalidade pode ser tanto pela via concreta nos remédios constitucionais, quanto pela via abstrata e concentrada por meio das ações do controle concentrado. Dica 11, imunidades. Gente, a gente tem dois tipos de imunidades, que são as imunidades materiais, que é a liberdade de proferir opinião de palavras e votos, e a imunidade formal, que diz respeito ao processo, certo? Então, eu dividi aqui entre deputados e senadores, que são cargos do Poder Legislativo, e no outro slide eu coloquei do Presidente da República, que é um cargo do Executivo, para vocês poderem fazer a comparação. O presidente da República, ele não tem imunidade material. Então, o presidente da República não pode sair falando besteira por aí, não pode sair dando sua opinião por aí, porque ele não está imune na sua opinião, palavras e votos. Ao passo que deputados e senadores têm essa imunidade e podem proferir as suas opiniões. Por outro lado, nas imunidades formais, os deputados e senadores têm imunidade à sua prisão desde a expedição do diploma. E grifem aí 1000 vezes essa expedição do diploma, porque as questões vão trazer e dizer desde a posse, desde a eleição, e não é desde a expedição do diploma, tá joia? Então, eles podem ser presos por flagrante delito de crime inafiançável ou por sentença penal condenatória. Então, expedida a diplomação, começa a incidir a imunidade formal à prisão. Desse modo, eles só poderão ser presos por flagrante de crime inafiançável ou por sentença penal condenatória. Ao passo que o presidente da República, chefe do Poder Executivo, ele só pode ser preso por sentença penal condenatória. Vejam, aqui ele tem a desvantagem da imunidade material, digamos assim, porque não pode proferir livremente opinião, palavras e votos, mas aqui, em flagrante, nem por crime inafiançável, tá joia? No caso do presidente da República, somente por sentença penal condenatória. Joia? Encerrada aqui, imunidades. Aliás, tem a minha observação. Eu sempre faço essa observação do 29, inciso 8º da Constituição, que diz respeito aos vereadores. Vereadores são aqueles que exercem o poder legislativo do município, né, lá na Câmara dos Vereadores. E eles são invioláveis também por sua opinião, palavras e votos, certo? Assim como os do Legislativo e do Legislativo da União, que são os senadores e os deputados. Qual é a diferença?
Aqui nos vereadores, eles estão circunscritos, eles estão restritos ao território do seu município. Então, se o vereador aqui do meu município, que é o Recife, vai lá para Brasília e começa a dar a sua opinião, palavras e votos, ele não está imune. Se fosse um deputado estadual ou um deputado federal, estaria, mas o vereador restrito ao seu território. E os vereadores possuem, então, somente imunidade material, eles não têm imunidade formal, diferentemente dos deputados e senadores, tá joia? Fora do município deles, eles são responsabilizados por suas opiniões, palavras e votos. Se liga, isso aqui cai no penal. A imunidade material parlamentar, ela exclui a tipicidade, ele deixa de ser fato típico, portanto não é crime, já que o crime é fato típico, ilícito, praticável por agente culpável, e se cai aí o substrato da tipicidade, ele deixa de ser crime. Meu povo, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer o máximo de conteúdo, o máximo de material aqui para vocês. Eu sei que é difícil, a última semana é muito cansativa. A gente grita, se desespera, mas vai dar certo. Eu tô na energia positiva, eu tô torcendo por vocês. E queria trazer essa frase para encerrar. Se não puder fazer tudo, faça tudo que pode, porque tudo que a gente pode é o nosso melhor, é o nosso 1% a cada dia, e é esse 1% que vai trazer aí a vermelhinha de vocês. Eu tô na torcida e vai dar tudo certo. Perseverem, não desistam. E é sobre isso, uma boa prova para todos. Espero ter ajudado e contribuído na caminhada de vocês. Até logo.